Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós estamos aqui para falar um tema muito importante com vocês, que é o direito aéreo e a psicologia. O que essa psicologia ela está dentro do direito aéreo e por que o direito aéreo também está envolvido com a nossa atual setor da psicologia. Nós estamos recebendo hoje aqui o doutor formado na USP, doutor José, um psicólogo. Oi, José, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Bueno? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Que isso. Nós que agradecemos aqui você ter aceito o nosso convite e temos muitas dúvidas aí. Vamos fazer uns trocadilhos, conversar um pouquinho sobre o que acontece no direito aéreo e que afeta também os passageiros no sentido do seu psíquico mesmo e a questão do dano moral, a questão do direito material, que também envolve e tem também essa união junto com o direito e a psicologia. Eu vou começar te fazendo uma pergunta aqui, muito interessante, e gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. O que acontece psicologicamente com o passageiro diante de uma situação de risco ou instabilidade dentro de um voo? A nível psíquico e emocional, gera uma tensão fisiológica, emocional, psicológica como um todo. Uma tensão muito grande que pode ter um sinônimo de perigo, que ele acende o estado de alerta do organismo, né? Em psicologia cognitiva a gente chama de resposta de luta e fuga, ou até de congelamento. Diante de uma crise, o passageiro pode, por crenças que ele alimenta ali, né, sobre aquilo que ele não tem o domínio, pode alterar seu estado emocional. Muito verdade. Eu, como advogado do direito aéreo, toda vez que recebo um passageiro com uma demanda, o histórico, a gente percebe essa tensão, esse abalo físico, emocional, que muitas vezes faz com que eles procurem o setor jurídico para receber esses reparos aí emocionais aí no sentido do dano moral. Sim. É isso. E, doutor Bueno, como é que, diante de um estado desse, onde o passageiro está numa ansiedade severa, como que a companhia pode garantir, proteger o passageiro, ou até o direito? Como ele pode ver essa questão? A companhia, a partir do momento que o passageiro ele está sob custódia da companhia aérea, ela tem total responsabilidade com esse passageiro, né? Então, ela tem que prestar todo o socorro para aquele passageiro e, inclusive, assistência para aquele passageiro, seja uma assistência material, seja uma assistência emocional. Ali ele está sob custódia daquela companhia aérea. Então, se acontece qualquer problema num voo, ali em cima quem tem que resolver é a companhia aérea. Certo. Outra pergunta para você, que eu tenho muita curiosidade: quais fatores explicam a reação exaltada ou agressiva de alguns passageiros em situações como atrasos, panes, emergências? A gente vê muito, às vezes, os passageiros, quando sofrem um cancelamento ou um atraso, um nível de estresse muito grande ali na companhia, que eles chegam até usar da força física ou de uma violência para com as pessoas que estão ali trabalhando. Normalmente, o ser humano ele gera expectativas. Então, a perda da garantia do direito dele, daquilo que ele sonha, que ele idealiza, algo que vai remeter uma ideia de que ele está sendo desamparado, que está perdendo algo, ativa o sistema de recompensa ou punição, né? E aí o cérebro entra em estado de alerta e emocionalmente a pessoa tem como comportamento uma ansiedade que se manifesta, e até por sintomas fisiológicos. Sim, sim. É isso mesmo. E às vezes assim, é compreensível, porque
não tem culpa, né? Porque ao mesmo tempo que o passageiro não tem culpa de estar recebendo essa notícia do atraso, a companhia aérea também não tem culpa, porque quem está ali, não a companhia aérea em si, mas os trabalhadores das companhias aéreas também eles estão ali ouvindo um superior, uma ordem superior, e que tem que dar esse recado, né? Muitas vezes as pessoas são agressivas com esses funcionários, que também não tem culpa, né? E esse nível de estresse é compreensível também, né? Porque, imagina, você tem um compromisso, um casamento, você tem um aniversário, você tem um compromisso muito sério de trabalho e, de repente, você não pode ir. Você comprou a passagem, você está ali, você não pode ir. O nível de estresse vai lá no alto. Eu entendo muito os meus passageiros. E, de uma certa forma, também, a gente entende também algumas questões aí no sentido desses funcionários das companhias aéreas. Entendi. Doutor Bueno, como é que o direito enxerga o dano moral do passageiro no caso de um atraso de 4, 5, até 10 horas de um voo? Como é que o direito vê isso? O direito, o dano moral, a gente fala que o dano moral é quando ele passa do mero aborrecimento. E o que acontece? O mero aborrecimento, ele é quando eu tenho um atraso, por exemplo, de meia hora, uma hora, não teve nenhuma consequência, então talvez seria considerado um mero aborrecimento. Mas quando ultrapassa esse mero aborrecimento, aí nós já estamos falando de um dano moral presumido. Nesse caso que você me perguntou, um atraso aí de 4 a 10 horas, aí já nós teríamos já um dano moral presumido. Por quê? Fere a dignidade da pessoa humana, né? Fere aquela pessoa que está ali em prontidão para fazer uma viagem e, de repente, ela perde aquele voo. Muitas das vezes a companhia não dá a assistência necessária, essa pessoa não tem a alimentação necessária, essa pessoa às vezes não tem um lugar para dormir. Em alguns fatos, ela dorme ali no chão do aeroporto mesmo. Então, você vê que isso já quebra totalmente o mero aborrecimento. Então, nós não consideramos isso um mero aborrecimento. Certo. Bom, vamos lá. Gostaria de fazer uma outra pergunta também, que inclusive é referente a esse mero aborrecimento. Essas reações de aborrecimento, que envolve processos emocionais mais complexos, o que você me falaria sobre isso? Quanto ao dano psicológico do passageiro, vai depender muito de cada passageiro, né, de cada situação que envolve esse voo, essa carga horária com prejuízo de atraso. Psicologicamente, o passageiro se sente desamparado, ele se sente até traído, né, desvalorizado, porque ele está perdendo algo que para ele é muito importante, que é o sonho dele ser realizado. Pode significar uma ameaça ao seu desejo de realizar um sonho. Então, um atraso, uma perda de horário, transferência de dias, de passagem, tudo isso causa emocionalmente uma situação muito forte de desamparo e desvalor da pessoa, do ser humano. E isso cria, sim, emocionalmente, situações de ansiedade severa, né, podendo levar, dependendo da ocorrência, até um trauma emocional, né? E a gente vê isso muito hoje em dia, né? Em todos os aeroportos do mundo inteiro. Muito, doutor. Inclusive, eu tenho alguns passageiros, alguns clientes, que eles estão em tratamento psicológico. Eu tenho cartas de psicólogos falando o trauma que esse passageiro teve, e isso é muito importante, inclusive, para a gente anexar dentro do processo, para a gente conseguir, talvez, um dano moral, um ressarcimento daquele dano emocional que esse passageiro teve. É muito sério isso.
E como é que no caso de um extravio de malas, né, de perda de bagagem, ou até de troca por outra bagagem, como que a companhia pode resolver isso? Como que o direito pode assegurar que o passageiro vai ter os pertences dele de volta? Como que é isso hoje em dia? Como que isso ocorre? Olha, muitas das vezes, esse passageiro ele acaba até perdendo, nós falamos do extravio total da mala, né? Quando a mala não aparece. E muitas vezes ali tem pertences muito pessoais, né? Sim. Que não foge do mero aborrecimento também aí, né? É um dano extrapatrimonial, né? Que seria um dano onde a mala, quando ela é extraviada, aquele passageiro tem essa mala extraviada, o que está ali dentro, por exemplo, uma foto, um pertence pessoal, isso não vai ser restituído. E aí entra o abalo emocional, o abalo psíquico, que aí já entra mais o campo, inclusive, da psicologia. A gente tenta esse ressarcimento com o juiz pedindo o dano material, inclusive citando esses pertences pessoais para ver se eleva esse valor, né? Nós temos aí um dano fixado na justiça, quando acontece aí a perda total da mala, principalmente quando é internacional o voo, que aí nós temos a Convenção de Montreal, e essa convenção, quando dá a perda total da mala, tem um limite a ser pago, né? Que gira em torno aí de, salvo engano, 1.228 DS, que vai dar aí um valor mais ou menos de quase 8, 9 mil reais. Mas esse valor, se a gente pensar quando é um dano emocional, né, uma perda emocional, ele não cobre, né? Se você for parar para pensar, né? É um valor muito simbólico em cima daquela perda daquele passageiro teve, daquele extravio totalmente da mala. Exatamente, até porque o valor da carga emocional ligada ao objeto perdido, ele tem para o passageiro um significado muito íntimo, muito pessoal, que é um valor incalculável. É como saúde, não tem preço. Né? A carga afetiva ali naquele objeto, naquele bem, não tem preço. Então, daí que causa psicologicamente também esse abalo tão grave a ponto de gerar trauma psíquico, né? Tem gente que tem muita facilidade para desenvolver isso numa situação assim. Tem gente que não, que já consegue lidar melhor. Eu mesmo uma vez viajando, a minha mala foi checada no aeroporto e tinha um perfume que eu comprei para levar na viagem importado. O perfume era caro, mas ele tinha uma representatividade muito emocional para mim, porque eu queria usar ele numa situação específica. E quando eu cheguei no aeroporto de destino, que eu peguei a mala, eu cheguei no hotel, ele não estava dentro da mala. Então já aconteceu um fato contigo De já. extravio de carga retirado da mala. Nossa. E isso me marcou muito. Então toda vez que eu penso que eu vou viajar, eu penso que isso vai acontecer de novo. Eu poderia dizer que seria até um trauma, sim. Um trauma, né? Sim, sim. Porque você associou isso e nas suas próximas viagens você já fica atento na expectativa daquele dano acontecer novamente. Exatamente. É um trauma, para você ver, né? Um problema sério, né? Difícil de comprovar. Sim. Também, né? Porque como que eu posso falar para um juiz que aquele dano, que aquele objeto estava na mala? Por isso que a gente sempre aconselha os nossos passageiros. Vai viajar, tira foto de dentro da mala. Sabe? Não custa. Às vezes abre a mala, tira foto também da mala em volta, porque pode ser que a mala quebre, pode ser que suma alguma coisa de dentro da mala. Ou então filma a mala ali, porque caso suma alguma coisa, a gente pode aí tentar reaver esses pertences com o direito material, os danos materiais ali causados naquele passageiro. Certo. Bom,
Vamos falar um pouquinho agora sobre o medo de voar dos passageiros, que nós temos muitos, né? Esse medo de voar potencializa esse tipo de reação deles quando eles estão no ar? De que forma isso interfere no comportamento do passageiro? Conecta alguma coisa com a fobia, com a ansiedade? Explica para a gente essa questão emocional do passageiro aí aéreo quando ele tem essa fobia de voar. Sim, interfere, tem ligação. O passageiro, o ser humano, ele tem uma necessidade de se sentir seguro para que ele intente realizar seus sonhos, seus desejos. Todo ser humano, então, tenta, numa medida de segurança e até de garantia da própria existência, de preservação da sua integridade, ele, lógico, ele imagina, idealiza que todo o processo onde ele vai, o que ele faz e como ele faz, vai ser seguro. Ele cria expectativa de segurança, o ser humano, porque ele precisa da garantia de que ele está seguro para não se sentir ameaçado no seu psicológico, porque a própria mente, num sistema de crenças negativas sobre uma determinada situação, pode criar uma ideia falsa, né, sobre um perigo que às vezes também não há, né, ou de a falta até o próprio desconhecimento do passageiro sobre quais os recursos que garantem a segurança dele no voo, por desconhecer a qualidade, vamos supor, da aeronave, desconhecer as medidas de segurança. Se ele tiver uma mente frágil ou emocionalmente estar fragilizado, ele pode associar ideias disfuncionais que levam ele a criar esse sistema de crenças que cria nele, em vez de criar esse sentido de segurança, de que estou seguro nessa viagem, ele pode inverter isso e criar uma paranoia de que eles correm risco o tempo todo. E dependendo da personalidade dele, ele vai se sentir inseguro para entrar no voo. E aí aciona o sistema de ansiedade, porque a ansiedade ela é um estado de tensão do organismo. Né? O que acontece? Tanto a mente quanto o cérebro estão conectados num funcionamento ali, onde a pessoa ansiosa, o sistema de crenças começa a trazer para ela, vamos dizer, ideias disfuncionais de que vai haver um perigo que às vezes não há. E se ela está passando por um momento frágil ou tem uma personalidade, como eu já disse, insegura, ela pode alimentar um sistema novo de ideias que aciona o estado de alerta do cérebro, porque o cérebro ele tem dificuldade de lidar com aquilo que não é programado. Né? O ser humano tem necessidade de se programar. Então, quando ele é pego de surpresa, o cérebro reage àquilo que não é esperado. Então, como ele ativa no sistema nervoso central, um sistema de alerta, que eu falei anteriormente, que é o sistema de resposta de luta e fuga. Então, o meu cérebro vai descarregar uma carga de hormônios no organismo, para eu reagir a uma situação de perigo e enfrentar, ou até ter energia para fugir, correr. Em pessoas que estão muito emocionalmente fragilizadas ou impactadas por algum sistema de crença ou pensamentos negativos, o que acontece? Ela pode acontecer o contrário, ela pode congelar. Sim. Ou até ela pode, esse sistema de alerta, ligar nela a fúria, a raiva, a agressão, como um mecanismo de defesa, para lidar com aquela situação que está ali sendo uma ameaça. Nesse momento, todo o corpo, toda a mente já está tenso. Aí a pessoa já sente essa ansiedade, que é esse estado de tensão, como sintomas. Por exemplo, a pessoa tem um coração disparado, o coração acelera, a tal da taquicardia, né, alteração de pressão arterial, porque o coração dispara. A artéria estreita, a espessura dela, porque está tensa, a musculatura está tensa, né? O sistema todo do corpo todo está tenso, diminui o fluxo de sangue e o coração dispara. Mas ele faz isso porque o nível de sangue não pode diminuir no batimento dele. Ele tem que ter a mesma medida milimetricamente
24 horas no mesmo nível de funcionamento. Se ele tem menos sangue entrando ou aumento de sangue, ele vai disparar. E por isso as pessoas sentem numa crise de ansiedade o coração disparar, porque estreitou, o coração ele bate mais rápido para aumentar o fluxo de sangue que diminuiu, para compensar. E aí precisa de fazer exercício de respiração, ou acalmar, tirar o foco daquilo. Outros sintomas vêm dessa crise de ansiedade, como, por exemplo, falta de ar, parece que está sufocando, tremedeira, dor de cabeça, enxaqueca, dores pelo corpo, nas juntas. Isso numa crise de ansiedade severa, né? Que poderíamos chamar de um surto ou até de um estado de crise de pânico, né? Que é o estado Sim. máximo que o organismo está em alerta, porque o sistema de informação, que é a mente, está levando para o cérebro a informação que existe um perigo, e o cérebro está reagindo para dar condições ao corpo, que é a máquina, a responder ao status quo do momento ali. Então, é muito importante, porque nem todo mundo tem esse autodomínio. E quando a pessoa tem e aí às vezes uma agressividade, né? Como um mecanismo de defesa, de proteção, como a gente vai ver muitas pessoas surtando, né? Numa situação até de uma tripulação que se encontra ali um avião que se encontra num estado, um momento de passa por como que fala? Uma turbulência aérea, né? Ativa esse mecanismo na pessoa muito mais rápido do que uma discussão, uma insegurança lá dentro do aeroporto quando ele está embarcando, né? Sim. Então é muito interessante. Não, verdade. Né? Inclusive, tem muitas pessoas que tomam remédios antes do voo, né? Sim. É muitos assim. O número é muito grande de pessoas que tomam medicação para acalmar, para ansiedade, para entrar dentro de um voo. E, assim, tem as turbulências, tem, mas a porcentagem de acidentes com voos é muito menor. A probabilidade desse voo ter algum problema extremamente, a porcentagem é muito baixa, né? Mas a gente entende que essa questão da turbulência deixa o passageiro apreensivo, com medo, com receio. Ainda mais ele não sabe como que aquele passageiro que talvez é a primeira viagem, de repente anuncia que nós estamos passando por uma turbulência, vem aquele medo, vem aquela ansiedade, vem aquela crise. E aí essa crise muitas das vezes pode ser até violenta, né? Sim. Doutor Bueno, aproveitando a pergunta, num caso desse, onde o passageiro ele surta ou ele entra em estado de pânico durante o voo, ou até mesmo no aeroporto, quando ele briga com um atendente no balcão, quando ele se descontrola emocionalmente por esse sofrimento que ele está tendo, porque é um sofrimento, esse surto, essa crise, né? Como é que o direito, como é que atua aí nessa questão do surto? O surto, vamos dar um exemplo, se ele está tendo um surto no voo, né? Tudo vai depender como que foi esse surto, né? Imediatamente ali eles têm que prestar os primeiros socorros para aquele passageiro e através desses primeiros socorros fazer toda a manobra para que tranquilize o voo, né? A segurança do voo, ela é soberania. Então, em primeiro lugar, a segurança do voo. Agora, se aquele passageiro ele está num surto e chega a agredir alguém, provavelmente vai ter que descer, vai ter que fazer o pouso, vai ter que retirar esse passageiro e ele vai responder criminalmente, civilmente, pelos atos causados ali dentro do voo, né? É lógico também que se for uma culpa compartilhada, esse estresse advém do quê, né? Às vezes foi causado pela própria companhia aérea. A gente sabe que usar meios físicos nunca é a melhor forma, mas pode ser também que teríamos aí uma culpa compartilhada aí,
entre eles, né? E dentro do voo, fora do voo, né, que ali no aeroporto, se acontece isso, imediatamente eles chamam a polícia, e aí esse caso tem que ser resolvido de uma outra forma, mas não ali no aeroporto, né? Porque não cabe, o passageiro nunca pode usar de forças físicas para descontar esse estresse dele, né? Então a gente sempre aconselha. A gente sabe que é estressante ouvir, seu voo foi cancelado. Ou falar assim, ó, seu voo está atrasado há mais de 10 horas. Isso é um estresse muito grande, né? Eu tenho passageiros, clientes que ficaram 3, 4 dias sem saber se o voo ia retornar. Então, e pagando do próprio bolso o hotel. Às vezes esse passageiro não tem nem o dinheiro para isso. Então, a gente sabe que é estressante, mas a melhor forma de resolver sempre é no diálogo ou buscando, pegando provas contra a companhia aérea, né? Tira fotos de tudo que está acontecendo, do perrengue, daquela frustração, daquela dor física ou emocional. Sempre está buscando meios para a prova para depois a gente discutir isso juridicamente. Entendi. E no caso, doutor, por exemplo, aproveitando, vou fazer mais uma pergunta. No caso da companhia aérea, ela for a causadora, seja no embarque ou até dentro do avião por alguma questão de sofrimento, ou gerador de um trauma no passageiro, um estresse pós-traumático, como não é um ferimento físico, não é um dano material, como é que fica essa questão judicial do direito e da indenização desse dano emocional? Bom, o dano emocional, inclusive, uma das formas da gente provar esse dano emocional é, inclusive, com um relatório do próprio psicólogo, seu mesmo, né? O passageiro, ele busca, né, uma orientação médica, psicólogo, psiquiatra, pega esse trauma, o que causou, esse relatório, e anexa isso no processo. E isso vai ajudar muito, inclusive, o juiz proferir uma sentença de dano moral, porque é o que você falou, não é visível, né? Não tem como provar diretamente. Mas nós temos aí os meios para que a gente busque esse dano moral através de relatórios, através até mesmo de uma conversa do WhatsApp. A pessoa está ali no momento, falando com o pai, com a mãe, chorando, contando todo o caso. Muitas das vezes a gente anexa essas conversas de WhatsApp no processo jurídico para o juiz entender a dor que aquele passageiro está passando, né? O sentimento que ele está vivendo ali. Um vídeo, né? Você vê muitos aí influenciadores aí na internet, quando acontece um problema aéreo, eles fazem mesmo os vídeos e chorando, gritando. Essa é a melhor prova, né? Tem até um vídeo muito interessante aí, que teve um passageiro que as medidas da mala dele cabia dentro do compartimento, só que as rodinhas ficavam para fora, então era só um pedacinho. E nesse momento a companhia estava cobrando dele o despacho da mala. Um absurdo, né? Uma prática totalmente abusiva. E aí, naquele estresse emocional, ele pega e filma, gritando: pessoal, vocês estão vendo? Olha aqui o que está acontecendo, eles estão obrigando, cabe, e eles estão obrigando porque a rodinha está fora, sabe? E essa dor, esse sentimento é visto no vídeo, né? Não tem como colocar num processo? Tem, através desse vídeo. E isso, inclusive, é a nossa forma de peticionar, porque a gente precisa passar isso para o juiz. Essa dor, na hora de peticionar, escrever ali a inicial, a gente precisa passar isso para o juiz. Olha a dor que esse passageiro passou, ele sentiu, né? Então, nós temos algumas formas aí, vídeos, fotos, prints de WhatsApp, relatório médico, relatório de psicólogo, são os nossos meios que a gente busca. Ótimo. Entendeu? Bom, falando disso também, vamos falar um pouco da tribulação.
como essas situações impactam psicologicamente a tripulação que precisa manter o controle e a segurança dos passageiros? Olha, para a tripulação é uma responsabilidade dupla, né? É a responsabilidade técnica que eles têm que dominar e que eles dominam muito bem, porque são muito bem preparados, né? E a responsabilidade emocional de lidar com o outro em estado de pânico, porque eles também são humanos que estão em estado de pânico. Eles Sim. também estão em risco, mesmo com todo o conhecimento técnico da aeronave, como os pilotos, copilotos, os comissários de bordo, né? Os comissários, toda a equipe já é preparada para esse tipo de situação, eu acredito. Mas isso não os isenta, como humanos, de psicologicamente também ter medo. Então, eles têm eu vejo uma dupla responsabilidade. A técnica de manter num estado de tensão esse profissionalismo, né, técnico, e, ao mesmo tempo, emocionalmente, lidar com o outro que pode estar entrando em surto. Esse outro que também está entrando em surto também pode até, se tiver como a gente falou na conversa agora há pouco, o outro passageiro que entra em surto, para a tripulação lidar com ele, precisa também de um movimento psicológico da tripulação, de equilíbrio, para lidar com esse passageiro que talvez está tão quanto ou até mais com medo da finitude ali, da perda da vida nesse voo, né? Caso acontecesse uma catástrofe. Porque a catástrofe, é o sistema de crenças que é mais acionado nesse tipo de situação. O que isso significa? Que mentalmente a pessoa que entra em pânico por um medo excessivo e visível, imediato, de que o perigo está ali, latente, né, e que é inevitável, o sistema de crença que funciona ali é da catástrofe. Não tem jeito, vai acontecer, já perdi, não tem como sair disso, o desespero toma conta, o desamparo é muito grande, o pavor, o medo assola, porque a crença ela é 100% de certeza na cabeça, na mente do passageiro, da pessoa, de que o pior vai acontecer e não tem o que fazer. Então, a ansiedade, a crise explode e todos os sintomas que eu já citei agora há pouco no corpo, tanto a tripulação quanto os passageiros vão sentir. Então, nesse momento, é um trabalho de muita calma, de muita maturidade, no sentido de falar, vamos procurar ficar calmos, vamos procurar respirar, vamos fazer exercício aqui de respiração, vamos aplicar técnicas que eu acredito que a tripulação deve orientar. Use máscara, ou põe o cinto, fique assim, faça isso. Então, eu acredito que a tripulação tenta acalmar esse psicológico apavorado com essas medidas técnicas, né? E também eles aplicam o mesmo com eles. Então, são todos dentro da mesma aeronave, dentro da mesma ameaça, do mesmo contexto, mas o que cabe ali ou eu entro em desespero, ou eu escolho buscar me acalmar. Não tem outra solução. Sim. Não, é muito complexo isso, né? Você precisa de manter a calma para acalmar os outros, né? Porque se eu que estou na tripulação, eu entro em desespero, imagina os passageiros. Sim. Né? Então, aí eu manter a calma para que a calma repasse essa calma para o próximo. Né? Por isso que para a tripulação é um esforço duplo, técnico e profissional. Sim. Na lida com o outro. Haja terapia, né? Porque o passageiro não tem obrigação de acalmar a tripulação ou quem está do lado dele. Ele tem a obrigação de acalmar a si mesmo. Sim. Cabe a cada um fazer esse exercício de acalmar a si mesmo numa situação de extremo estresse. Porque ou eu me entrego ao estresse que está eclodindo ali, ou eu domino esse estresse para que eu não entre em curto, em pane. Aí a pane não é da aeronave, é do psiquismo da pessoa. Do psiquismo da pessoa, isso mesmo. Né? Sim. Bom, aproveitando, falando disso, vamos falar então, já que a gente entrou nesse tema de pane, de risco,
vamos falar sobre o acidente. Esses eventos de panes ou risco de acidente pode gerar danos psicológicos duradouros nos passageiros? E em quais casos isso tende a acontecer? Com certeza, pode sim. Agora vai depender no tipo de ocorrência. Quanto maior for a ameaça no evento, maior a possibilidade do trauma. Porque há traumas que não configuram, há situações que não configuram trauma. Porque para ser um trauma, é preciso você ter um impacto emocional muito grande, com um prejuízo à sua integridade muito grande, do ponto de vista psíquico, para o sujeito. Então, se o dano não for físico, e também dependendo da personalidade da pessoa, talvez não se configure num trauma. Se configure num choque emocional, num estado de ansiedade passageira, ou uma crise de ansiedade ali, com uma agressividade, ou até com um mal-estar físico, onde tem pessoas que até desmaiam. Né? Então vai depender muito da pessoa, vai depender muito da ocorrência, do tipo de o que realmente ocorre. Então, como eu citei, entre você perder um produto numa mala e você passar por turbulência, onde o avião tem onde as máscaras caem, todo mundo passa mal, com certeza a segunda opção vai gerar trauma. A primeira nem tanto. A primeira, a gente usa trauma, geralmente generaliza o termo, né? Mas num caso menos grave, a gente pode usar outros termos como abalo moral, né? Decepção, desamparo, desvalorização, né? Afeto à moral da pessoa. Né? Então, a gente pode pensar em vários termos. São até palavras interessantes, estou aprendendo bastante contigo, porque são palavras que a gente pode até usar como sinônimos, né, nas nossas petições, inclusive, né, porque fica muito pautado no trauma. E às vezes nem é o trauma, né, efetivamente. Né? Exato. Então, o trauma, para se configurar, ele precisa de um evento forte, que vai estar ligado à condição do que está acontecendo no momento, qual a gravidade do evento, e o nível que aquele evento pode inferir ou não na integridade da pessoa, para sua finitude ou não. Vai depender disso para se configurar um trauma. E um trauma, geralmente, ele precisa de ações dolorosas, repetitivas, com uma certa frequência, por horas ou dias, né, para que se configure um trauma. Sim. E aproveitando, doutor, uma pergunta. No caso do overbooking, quando ocorre overbooking, como é que o direito e a justiça pode indenizar ou corrigir a questão do dano moral para o passageiro? Bom, o overbooking ele já é a prova em si mesmo que aquele passageiro ele tem direito e ele sofreu um dano. E a empresa tem que priorizar isso. Para quem não sabe, overbook é quando a empresa ela vende mais assentos do que passageiros, nós temos de passageiros, né? Então, por exemplo, ela tem 200 assentos e ela vende 201 assentos. Então, na realidade, uma pessoa vai ficar de fora. Essa pessoa que vai ficar de fora, ela sofre um overbook, porque ela vai ser, entre aspas, convidada a se retirar ou ela vai ser impedida realmente de viajar, né? Não sei com qual justificativa. Às vezes eles falam que a aeronave está cheia, está lotada e a pessoa não pode viajar. Às vezes eles convidam a pessoa a se retirar do voo. Cada caso é um caso. Mas quando nós temos o overbook, imediatamente aquele passageiro ele tem uma compensação financeira diante desse acontecimento. Então, é a forma da até mesmo a empresa compensar esse erro que ela fez. Então, primeiro, é a compensação financeira, que gera aí, se for um voo nacional, em torno de R$ 1.600, R$ 1.800, e se for um voo internacional, R$ 3.600, por aí.
esse valor é pago na hora, em dinheiro. É uma forma de compensar aquele fato ali que aconteceu naquele momento. Esse impedimento mesmo. E, além dessa compensação, ele também tem alguns direitos, como direito à alimentação, direito, se não encontrar um voo no mesmo dia, for no outro dia, ele tem direito à acomodação em um hotel, ele tem direito ao transporte, direito à comunicação, ele tem todos os direitos e a ser reacomodado no próximo voo subsequente. Independente se às vezes eu tinha que ir para São Paulo e o próximo voo de São Paulo só tem com outra companhia, o mais próximo. A empresa ela tem que pegar e dar essa acomodação, independente se é da companhia dela ou se não é. Tem que reacomodar aquele passageiro para levar ele a seu destino no próximo voo. Ok. Bom, tá muito interessante essa conversa, estou aprendendo bastante coisa, estou muito feliz com a sua vinda aqui. Estamos aprendendo juntos. Vamos falar agora sobre as estratégias práticas. Quais são essas estratégias práticas do passageiro pode utilizar para se autorregular emocionalmente durante situações de estresse em voos? Tem alguma coisa que, se ele está naquele estresse, ele está naquele momento, às vezes, de ansiedade, o que ele pode fazer dentro de um voo para que ele mantenha essa calma? Tem alguma coisa para fazer? Tem várias coisas. Foi muito boa essa pergunta, porque dá para se tomar diversas medidas. Pode-se fazer o uso de medicamento ansiolítico, para quem já é muito ansioso. Num caso de uma crise, existem os medicamentos que afetam, ao tomar ou pôr embaixo da língua, em coisa de 5 minutos, já acalma a pessoa. Então, tem a questão medicamentosa, que seria uma medida mais extrema para quem tem dificuldade de fazer outras práticas. E quais seriam essas outras práticas? Exercício de respiração. Na psicologia cognitiva, a gente vai ensinar a respiração diafragmática lenta, ou até uma respiração onde você faz a expiração mais demorada do que a inspiração, por alguns minutos, até que o corpo acalme. Porque, como eu já disse, o corpo está em estado de alerta, o coração está disparado, o estômago está embrulhando, a pessoa sente vertigem, tontura. Ela, ao respirar, inspirar e expirar, ela vai fazer um movimento de inflar o tórax e os pulmões, e esse ar estica a musculatura que está tensa pela crise ali, e ao expirar, soltar a respiração, lentamente vai contrair a musculatura, então faz um movimento de esticar e encolher a musculatura. Isso tira a tensão do corpo que está em crise, pela crise de ansiedade ali. Então, exercício de respiração. Outra questão é conversar com alguém que está do lado, tirando o foco no que está sentindo, ler livros, revistas, assistir um vídeo. Um filme. São atitudes, porque não basta você só fazer o exercício quando você, por exemplo, está respirando e pensar positivo. Você tem que tirar o foco consciente do que você está sentindo e focar que você está fazendo uma regulação, dizendo para você: está tudo bem, não estou em perigo, há mecanismo de segurança aqui e vai dar tudo certo. Né? São esses mecanismos. Legal, muito legal. E é interessante porque tem pessoas que não conseguem nem prestar atenção no próprio corpo, não conseguem nem dormir. Vamos falar de um voo aí de 8, 9, 10 horas aí, né? Voo para o exterior. A pessoa ela não consegue descansar, ela não consegue dormir focado nessa ansiedade, né? Uhum. Então, muito legal essas dicas aí que você passou. Doutor, uma questão também aqui que eu estou aqui pensando. No caso de todos esses imprevistos, esses contratempos, né? As famílias, em caso de acidente, elas são amparadas psicologicamente por lei? Existe algum suporte para a família?
Sim, elas têm totalmente suporte à assistência, né? Essa assistência ela tem que ser imediata, integral e sem custo nenhum. Isso já está pautado tanto no Código Brasileiro quanto nas convenções internacionais, né? Nós temos a Convenção aí de Montreal, então eles têm que prestar total suporte às famílias. Inclusive, se não prestar esse suporte, eles podem responder também juridicamente com isso. Entendi. Muito bom, estou aprendendo bastante. Essa é a ideia, né? Aprender um com o outro e passar também esse Exato. Conhecimento para que todo mundo possa entender e até se sentir mais seguro, sabendo quais são seus direitos e como se sentir, né, nessas situações. Acho muito oportuno. É isso. Bom, em quais circunstâncias uma experiência negativa em voo pode evoluir para um trauma psicológico? Voltamos para o trauma. Ou até um transtorno, como o TPT. O TEPT, né? TEPT. A gente fala em TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno ele surge após um evento traumático muito significativo. Como eu disse, né? Para você ter um TEPT, é um transtorno. Transtorno é algo que você não tem nenhum controle e algo que não é algo que você possa curar. Então, é algo que você não tem domínio sobre isso, porque é um transtorno, transtornou. Não é uma normalidade, né? Então, uma pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático, ela não vai ter um evento só. Ela está condenada, em qualquer momento, do nada, o organismo dela tem uma resposta de desespero, de sofrimento, de ataque, como se ela estivesse vivendo aquilo novamente. Então, depois que ela desenvolve esse transtorno, ela tem que tomar medicação ansiolítica, né, e talvez até antidepressivo, que regule ali a sua questão emocional. Sim. Até porque, como disse, depois que desenvolve um transtorno, isso quer dizer que a pessoa, ela vamos supor, fez um voo, o avião sofreu uma pane, mas que foi controlado e conseguiram todo mundo descer e sobreviver. Aquilo gera um trauma muito grande e depois pode surgir o transtorno. E esse transtorno, a pessoa ao longo da vida vai ter várias crises sem ter uma causa nova provocando aquilo ali. E o organismo está reagindo a algo que ele não consegue mais retroceder, estancar. Então, o transtorno, para isso, ela precisa de passar por um evento muito forte que abale a segurança dela, né? Então, não só casos de risco de morte com uma queda de um avião, mas um acidente também de tráfego, de carro, de moto, de bicicleta, ou até uma agressão física de um terceiro contra a pessoa, que abale o seu emocional. Uma agressão física de um indivíduo para o outro também pode gerar um estado traumático, um TEPT. Vamos pegar um exemplo. Há pouco tempo nós tivemos no sul do país aquela enchente, né, que Sim. alagou lá as cidades, né? Aquilo é suficiente para aquela calamidade para causar um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático, em pessoas que perderam tudo naquela inundação, na cidade toda. Então, há diversas situações que podem gerar o transtorno de estresse pós-traumático. Sim, é muito interessante isso, porque existe mesmo, né? Eu tenho muitos passageiros que, às vezes, quando eles vêm contar o caso para mim, eles vêm num estresse pós-traumático, mas muito grande, sabe? Tem passageiro que já me contou o caso chorando. Eu tenho uma passageira também que ela me mandou o vídeo, e aí assim que ela mandou o vídeo do acontecido, ela teve, em algum momento eu fiz uma pergunta do vídeo para ela e ela teve que rever o vídeo. E ao rever o vídeo, ela me mandou um áudio chorando. Nossa, eu até me emocionei de novo, tudo que aconteceu, comecei a chorar, eu revivi todo aquele trauma novamente. Sim. E eu não consigo ver esse vídeo, doutor. E é interessante você falar isso, porque me lembrou que é o seguinte: uma pessoa que sofre
Vamos pegar uma criança que apanha muito, sofre violência física, doméstica, né? Ela vai gerar trauma. Esse trauma vai impactar na formação da sua identidade, da sua personalidade. Mas falando de pessoas adultas, né? Trauma, crise de ansiedade, choque emocional, são situações diferentes. Estresse são situações diferentes. Mas a ansiedade, ela é algo inerente ao funcionamento do corpo humano, porque ela é um dispositivo no orgânico e psíquico do corpo humano, porque ela vem, quando, como eu disse, o organismo, tanto o cérebro quanto a mente, está em estado de alerta. Esse estado de alerta, que manifesta sintomas que nós chamamos de ansiedade, ele tem uma função de proteção. Por isso a resposta de luta e fuga. Então, ter ansiedade me protege de possível perigo daquilo que eu não tenho como medir, que eu não tenho como controlar. Então, surge a ansiedade, me deixa em estado de alerta. A questão é que quando esse estado de alerta é ativado e ele não é funcional, ele não ajuda a proteção, aí a gente diz que ele é disfuncional ou patológico. E aí pode gerar prejuízo. O medo também é um mecanismo de proteção, Sim. de defesa. Assim como a fome é um estado é um mecanismo de alerta do cérebro. Está faltando nutriente aqui, come aí para repor. Seria mais ou menos assim. Então, a vida é inteligente, o corpo é perfeito, o funcionamento humano tem uma dinâmica funcional perfeita. Só que quando sai do controle, e o medo é um gatilho muito forte, né? Além dele servir também como um estado de alerta, ele também pode ser prejudicial. Então é aquela velha história, tudo que é em excesso faz mal. Faz mal, isso. Né? E tem pessoas, interessante para finalizar essa questão, tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade normal. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai num encontro com uma pessoa, você fica ansioso. Chega lá, acontece o que precisa acontecer, passa, está tudo bem. Agora, quando não, a pessoa tem situações traumáticas, eventos dolorosos, que não são tratados, não são remediados, vamos dizer assim, ajustados, vai causando uma elevação da ansiedade normal, vai evoluir, pode evoluir para um transtorno de ansiedade generalizado. Aí instalou um transtorno de ansiedade generalizado que pode levar aí, a situações maiores, como crise de pânico, por exemplo. Sim, sim. O que se mistura muito crise de ansiedade com crise de pânico, né? A crise de pânico vem de um transtorno de pânico. A crise de ansiedade é de um estado de ansioso. Então, qual a diferença? A gente vai ver na mitologia grega, antigamente tinha o deus Pan. Quem era o deus Pan na mitologia grega? Ele era, segundo a mitologia, uma figura assustadora que ficava escondido na floresta. Todo mundo que passava num determinado caminho, ele gritava para assustar as pessoas. E elas ouviam aquela voz horripilante, que arrepiava a alma, segundo o conto, né, da mitologia. E elas não sabiam de onde vinha um grito na floresta. E elas entravam em desespero sem saber o porquê. Então, pânico vem da mitologia grega, do deus Pan. Tiraram dele essa palavra, pânico. Sim. E aqui no Ocidente adotaram como para usar no transtorno de pânico. Que a pessoa que entra em estado de pânico, ela não sabe por que o corpo, que ela está daquele jeito, em crise. É porque o corpo se adaptou a funcionar daquele jeito. Que ocorre coisa semelhante na questão do TEPT, que é uma crise que você não sabe por quê, de um trauma, mas de algo que ficou lá no passado. Por isso, terapias com abordagem psicanalíticas geralmente são muito indicadas, psicologia cognitiva comportamental, que são as mais usadas hoje aí, pelos profissionais. Muito bacana, muito bom aprender. Me lembrei um pouco nossas primeiras falas daquele filme Divertidamente, né? Sim. Que
cada momento a gente precisa daquele sentimento, né? Tem momento que a gente precisa da dor, tem momento que a gente precisa da raiva, tem momento que... Mas tudo com o seu equilíbrio, né? Sim. Tudo que ultrapassa esse equilíbrio, aí pode virar um trauma, pode virar um pânico, pode virar tantas coisas. Né? Exatamente. Exatamente. E aproveitando, doutor, uma última pergunta. Como é que o advogado, dentro do direito, lida com essa questão de ver um paciente em choque e, ao mesmo tempo, ter que lidar com uma questão mais material, jurídica? A gente costuma falar que nós, advogados, nós somos médico da alma, né? Porque primeiro a gente ouve essa dor, né, do passageiro. Nós temos que acatar isso, receber isso. Tentamos aí transpassar essa dor através da escrita, porque aí nós temos que peticionar. E aí nessa petição nós temos que colocar toda essa dor que esse passageiro vivenciou, passou ali, e convencer o juiz que aquela dor foi realmente uma dor, foi um trauma, foi algo muito forte que ele viveu. Então, a gente, até por isso que é interessante essa parceria do direito com a psicologia, porque é o futuro, né? Você une essas duas coisas e passa para o juiz, para um processo que é tão material, e muitas vezes, no direito aéreo principalmente, nós não temos nem audiência de instrução, né? É um processo mesmo que às vezes o juiz nem vê a pessoa, né? Porque tem casos que tem audiência de conciliação, tem casos que não tem casos que a audiência de conciliação ela vai para o juizado especial e é um conciliador, então não chega até o juiz isso, que é a pessoa que vai dar a decisão efetivamente. Então, é tudo muito no papel. Então, eu pego essa dor desse passageiro, jogo num papel. É lógico que se tivermos prova, facilita muito mais, né? Por exemplo, igual eu falei para você, os vídeos, os prints, uma conversa, tudo isso ajuda, mas às vezes aquele passageiro, naquela dor, naquele trauma, ele nem pensou em fazer um vídeo, ele nem pensou, ele só queria sair daquela situação. E aí nós temos que ouvir essa situação e tentar jogar isso tudo no papel. E convencer, né, aquele juiz para que ele entenda e sinta também essa dor, aquela situação que aquele passageiro está passando. Interessante. De certa forma, é materializar o sofrimento do passageiro, né? Isso. Em petição. Materializar o sofrimento. É isso. Você resumiu tudo. Ótimo. É isso. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui. Passa o seu Instagram para o pessoal te seguir, que você passa muitas dicas ali. Passa para o pessoal. José Psicólogo RP. É meu Instagram. Ele não é um Instagram comercial, no sentido de ficar divulgando tanta coisa, porque eu não me foco muito ali. Mas ele é um canal aberto para entrar em contato. Fiquem à vontade. E o prazer foi meu também de receber esse convite, poder contribuir para que a nossa população brasileira tenha informações mais claras e simples e objetivas para ajudá-los. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Quem puder, me siga lá também. Lá eu passo várias dicas. Dr. Breno Marcos Martins. E vocês vão ver na minha página muitos vídeos engraçados, inclusive. Eu adotei uma forma de passar para os meus passageiros, para os meus clientes, uma forma cômica, para que não fique algo tão estressado, tão sério. Então, eu pego os casos que eu recebo, inclusive a maioria dos casos, e eu faço as minhas gravações dos meus vídeos de uma forma cômica, de uma forma para tirar aquela seriedade e real. Né? Apesar de ser cômico, é a realidade, realmente é aquilo que acontece. Então, você vai ver muitas vezes lá no meu Instagram eu
vestido de mulher, de peruca, deitado no chão de um aeroporto, gravando realmente os acontecimentos que acontecem mesmo com os problemas com o passageiro do direito aéreo. É isso. Eu quero agradecer aqui você, agradecer ao estúdio que cedeu aqui para a gente, né? Ao Milton. E prepare-se que teremos mais podcasts. Muito obrigado. Obrigado.